Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Wesley e vamos para mais uma aula de equação do primeiro grau e nesta aula veremos o nível 3, que trata das equações com frações. Então, bora pro vídeo? Pessoal, vejamos aqui a resolução usando exemplos de equação que tem uma fração. Esse método é bem interessante porque ele é muito simples. Para você entender esse método, vamos fazer aqui o item A, mas de uma maneira bem tranquila. Veja só, nós temos aqui x mais 1 sobre 2 é igual a 3. Olha como é que fica então. A gente vai pegar o denominador, que é o número 2, e eu vou multiplicar aqui em cima, ó. E quando eu multiplico por 2, eu vou multiplicar o x, depois eu multiplico 1 e depois eu multiplico 3. E fica assim, ó. 2 que multiplica x, o resultado é 2x. 2 que multiplica 1, o resultado é 2. E a fração aqui, ela continua por enquanto. Depois, 2 que multiplica 3, temos que o resultado aqui, neste caso, vai ser 6. E agora, essa parte que a gente multiplicou, a gente esquece. A gente olha só nessa parte. E quanto que é, então, 2 dividido por 2? 2 dividido por 2 não é 1? Então, fica assim. 2x somado com 1 no lugar dessa fração 2 sobre 2 e é igual a 6. Olha só como ficou. Eu transformei uma equação com fração numa equação equivalente, só que sem fração. E dessa forma a gente já sabe resolver. E agora basta a gente colocar esse 1 do outro lado. Fica então como 2x é igual a 6 menos 1. 2x vai valer, então, 5. Logo, o resultado final vai ser como x é igual a 5 sobre 2, já que não tem como simplificar. Beleza? Vejamos agora o item B. O item B funciona da mesma forma. Esse número de baixo aqui, eu vou multiplicar aqui em cima, e eu vou multiplicar o x, depois eu multiplico esse 2, e depois eu multiplico o 5. 3 que multiplica x, o resultado é 3x, ok. Menos desse caso, depois 3 que multiplica 2 não é 6, então fica 6, e esse 3 aqui de baixo ele permanece, você não multiplica o número de baixo. Depois, o resultado, 3 que multiplica 5, o resultado é 15. E agora a gente vai dividir essa fração. 6 dividido por 3 dá 2, então fica 3x menos 2 é igual a 15. Você pode até perguntar, professor, sempre vai dar um número inteiro? Sim, sempre vai dar um número inteiro se você multiplicar correto. Se por acaso você multiplicou o número e por acaso não deu o número inteiro, significa que você errou alguma coisa, normalmente a multiplicação. Agora, neste caso, você percebe que basta você continuar a conta da mesma forma que você fazia. Temos então, ó, vai ficar aqui, ó, 3x é igual a 15, depois o 2 está negativo, ele vai passar positivo. E 15 mais 2 não dá 17, então fica como 3x é igual a 17, e basta dividir agora por 2, temos que o resultado final é 17 terços e o resultado acaba aqui. Beleza? Vejamos agora o item C. A fração está exatamente aqui na parte do x, 2x quinto mais 7 igual a 1. É lógico que você poderia até passar o 7 para cá, e você inverte o sinal, e daria para resolver de uma outra forma. Só que aqui a nossa intenção é fazer você aprender a multiplicar o denominador na conta inteira para que elimine a fração e você comece a trabalhar com uma equação equivalente, só que sem fração. Vejamos então aqui como funciona. Ó. Esse 5 que está aqui na parte de baixo do x, eu vou multiplicar aqui em cima. Ó. E quando eu multiplico, é todo mundo da parte de cima e ninguém da parte de baixo. Então, multiplicando, fica assim, ó. 5 que multiplica 2x, o resultado é 10x e o 5 aqui continua aqui na parte de baixo. Depois, mais 5 vezes 7, 35. E depois, 5 vezes 1, 5. E agora, quanto que é 10 dividido por 5? 2. Então, fica 2x mais 35 e o resultado é 5. É lógico que também você poderia já até ter passado esse 35 para o outro lado, invertendo o sinal. Mas eu estou fazendo de um jeito bem passo a passo, mas você pode fazer um pouco mais rápido. Então, ó, continuando a nossa conta, nós temos que o 2x aqui, ó, ele vai ser igual a 5
e depois eu subtraio o 35. E quando eu subtraio, fica então como 2x igual a menos 30. Basta dividir agora por 2, temos que vai ficar 30 negativo dividido por 2 e dá exato, e o resultado final fica como x igual a menos 15. Tranquilo, né, pessoal? Vejamos agora o último item dessa primeira parte. Nós temos aqui que o denominador do 3, ó, é, no caso, o 10. Então, é o 10 que eu vou multiplicar todo mundo da parte de cima. Então, ó, 10 que multiplica 5, 10 que multiplica o menos 4 e 10 que multiplica o 3. Então, 10 que multiplica 5, 50. 50x. Menos 10 que multiplica 4, 40. E depois, 10 que multiplica 3, 30. E esse 10 na parte de baixo, ele permanece. E agora está até fácil, né? Como tem 0 aqui, basta você cortar os dois aqui, fica 3 dividido por 1. E 3 dividido por 1 é 3. Então, fica 50x menos 40. O resultado é 3. Logo, a gente só resolve agora. 50x é igual a 3. Está negativo desse lado, do outro lado fica positivo. Então, fica mais 40. 3 mais 40 dá 43. Logo, 50x é igual a 43. Passa dividindo agora o 50. Fica, então, 43 dividido por 50. E é só isso. Bem tranquilo, né, pessoal? Vejamos agora a segunda parte. No caso, quando nós temos agora não uma fração, mas temos mais do que uma. Neste caso, nós temos duas frações. E neste caso, quando eu tenho duas frações, basta a gente fazer o MMC dos denominadores. Ou seja, eu vou fazer o MMC de 2 e 3. Logicamente, o MMC de 2 e 3 é bem tranquilo. Fazendo aqui em cima, ó, o MMC de 2 e 3, ó, é só você simplesmente dividir pelos números primos. Neste caso, a gente divide por 2, vai dar 1 aqui, o 3 não dá, repete. Depois eu divido por 3 e o resultado é tudo 1 aqui, como eu gostaria, e depois é só multiplicar e o resultado dá 6. Então, em vez de multiplicar aqui por um número apenas, eu vou multiplicar pelo MMC, ou seja, eu vou multiplicar neste primeiro caso como 6. E aí eu vou multiplicar o x, vou multiplicar o número 1 e vou multiplicar o 3 e vai ficar da mesma forma como a gente já tinha feito anteriormente. Então, 6 que multiplica x fica então como 6x e a parte de baixo continua não mexendo nada. Depois, 6 que multiplica 1, 6. E depois, 6 que multiplica 2 dá 12 e dividido por 3 continua da mesma forma. 6 que multiplica 2 dá 3, então fica 3x mais 6 igual a 12 por 3, 4. E agora é só resolver. 3x é igual a 4 menos 6. 3x vai ser, então, o menos 2. Logo, o resultado final vai ser menos 2 terços e acabou aqui. Tranquilo, né? Agora, o MMC de 3 e 4, para ficar um pouco mais rápido, eu já sei que vai valer, então, 12. Então, vou multiplicar aqui por 2 para a gente fazer mais rápido. 12 que multiplica o 2x, 12 que multiplica o 3 e o 12 que multiplica o 4. Então, fica aqui, 12 vezes 2 vai dar 24x e o 3 aqui embaixo. Depois, 12 multiplicado por 3 vai dar 36 e o 4 aqui na parte de baixo continua. E 12 multiplicado por 4 dá 48. 24 por 3 vai dar 8x. Menos 36 dividido por 4 vai dar 9. E 48 continua aqui. Agora, basta a gente terminar essa conta. Vai ficar, então, como 8x é igual a 48, agora mais 9. 8x vai ser, então, 48 mais 9, vai dar, então, 57. E agora é só dividir. 57 dividido por 8. Como, neste caso, não dá para simplificar e nem dividir, ela para aqui mesmo. Vejamos agora o item C. O item C é um pouco diferente porque o MMC de 3 e 6 não é só você multiplicar. Se você fizer certinho essa conta, o MMC de 3 e 6, ó, quando eu for começar a dividir por 2, ó, aqui não dá, repete. Mas 6 dividido por 2 é 3. E depois, quando eu divido por 3, aqui dá 1, aqui dá 1. Logo, multiplicando dá 6. Então, neste caso, eu vou multiplicar por 6. Quase igual.
A única diferença é que vai ter um exemplo que neste caso deu igual aqui no denominador. E não tem problema, tá bom? 6 que multiplica o 2, 6 que multiplica o 2x e 6 que multiplica o 5. Então fica, ó, 12 menos 12x dividido por 3 igual a 6 que multiplica 5 dá 30 e o 6 na parte de baixo permanece. O 12 aqui não tem o que fazer, então repete ele. Menos 12x dividido por 3 vai dar 4x negativo. E depois 30 dividido por 6 vai dar 5. E agora, então, basta a gente terminar essa conta. Só que em vez de passar o segundo número para cá, do outro lado, eu vou pegar, então, o 12, que é positivo, e passar para o outro lado. Então, vai ficar menos 4x é igual a 5, subtrai, então, de 12. Menos 4x vai ser, então, o resultado como menos 7. Como o lado do x é negativo, a gente vai multiplicar por menos 1. O final da conta vai inverter. Vai ficar tudo positivo. E no final, a gente vai dividir, então, 7 por 4. Como não tem como simplificar, a conta acaba aqui. E aqui a gente acaba o item C. Vejamos agora o item D. O item D nós temos 3 números. É a mesma coisa? Sim. Basta fazer o MMC de 2, 5 e 10 que o resultado chega do mesmo jeito. Se você fizer aqui no cantinho, ó, o 2, o 5 e o 10, a gente vai dividir, vai ficar então como 1 aqui, 5 não tem, e 10 por 2, 5. Dividindo por 5 agora, temos então que vai dar tudo 1 aqui. E multiplicando desse lado, o resultado aqui é 10. Então, vou multiplicar por 10 aqui em cima. E eu vou multiplicar todo mundo, ó, 1 por 1. 10 que multiplica 3 vai dar 30 aqui, dividido por 2. Menos 10 que multiplica 3x vai dar 30x. Depois, do outro lado, ó, 10 que multiplica 6 vai dar 60, dividido por 5. E depois, 10 que multiplica x vai dar, então, como 10x dividido por 10. E agora, a gente vai dividir as frações para dar números inteiros. 30 dividido por 2 vai dar 15. Beleza, isso. Agora, ó, 30x não tem o que fazer, repete. E depois, 60 dividido por 5 é 12. E depois, 10 dividido por 10 não é 1, então eu posso simplesmente deixar como x. E agora a gente tem que lembrar que todos os x eu vou colocar do meu lado esquerdo e todos os números eu vou colocar no meu lado direito. Então, como tem menos 30x aqui, eu vou continuar ele com o primeiro, ó. 30x, agora quem está chegando mais x, e desse lado fica então como 12 menos 15. Menos 30x somado com x vai dar então como menos 29x. E do outro lado, 12 menos 15 vai dar então como menos 3. Como o lado do x é negativo, a gente vai multiplicar por menos 1. E multiplicando por menos 1, o final da conta toda fica invertido. Então fica 29x igual a 3 positivo. E agora basta a gente dividir, temos que o resultado final vai ser x igual a 3 dividido por 29. Lembrando que você não pode inverter a ordem, é sempre o número que está multiplicando x que está na parte de baixo da solução. Vejamos agora a última parte desta aula, onde nós temos um único denominador para 2 numeradores. E você tem que entender que é a mesma coisa. Simplesmente, ó, se por acaso eu tiver este caso aqui, eu vou multiplicar todo mundo na parte de cima e é a mesma coisa. O MMC de 2 e 4, eu já sei que vale 4. Basta você fazer a continha, ó. 2 e 4, a gente vai dividir, ó. 2 vai dar 1 aqui. 4 por 2, 2. E 2 dividido por 2 vai dar 1. E simplesmente a gente multiplica, o resultado vai ser 4. Essa continha de rascunho você pode colocar no cantinho, tá? Então a gente vai colocar aqui, que é essa parte que é importante. A gente vai multiplicar a conta toda por 4. Todos os números de cima devem ser multiplicados por 4. Eu não preciso fazer aquele chuveirinho toda hora, não. É só lembrar que todo mundo tem que ser multiplicado por 4. Nessa primeira parte, nós temos x mais 1. Vai ficar 4x mais 4. Ou eu deixo simplesmente multiplicado aqui do lado de fora. Mas, para não confundir ninguém, a gente pode fazer assim, ó. Quando tenho um único denominador, eu vou colocar como x dividido por 2
mais 1, eu vou colocar então como 1 sobre 2. Tá vendo que é a mesma coisa? Eu simplesmente aqui peguei essa parte que é uma soma e coloquei como uma duas soma de frações. E a gente continua da mesma forma, ó, mais 1/4 e depois o resultado é 2. E agora sim fica muito mais fácil de multiplicar porque fica muito parecido com os anteriores. E o 4 multiplicado por x agora fica 4x e o 2 aqui embaixo continua. Mais 4 vezes 1 vai dar 4 e o 2 continua aqui embaixo. Mais 4 vezes 1, 4, e o 4 aqui de baixo permanece. E, finalmente, 4 vezes 2, o resultado é 8. E agora, simplesmente, você vai dividir as frações, fica então como 2x mais 2 mais 1, e o resultado é 8. Eu só dividi as frações. Ó, 4x dividido por 2 dá 2x, 4 dividido por 2 dá 2, 4 dividido por 4 dá 1, e o resultado é 8 mesmo. Esse 2 mais 1 aqui é interessante você somar antes de você passar para o outro lado. Então, fica 2x mais 3 igual a 8. Eu só somei o 2 com 1. 2x é igual a 8 menos 3. 2x é igual a 5. E logo o final, 5 dividido por 2. E o resultado acaba aqui. Beleza? Vejamos agora como funciona o item B. O item B a gente vai fazer da mesma forma. Ó. Eu vou separar em duas partes. Vai ficar então como x dividido por 5, menos 3 dividido por 5, mais 5 sobre 2, tudo igual a x. E agora eu vou multiplicar pelo MMC de 5 e 2. Eu não vou fazer não, mas eu já sei que vale 10. Eu vou multiplicar todo mundo por 10. Então, vai ficar aqui, ó, 10x dividido por 5, menos 10 que multiplica 3 vai dar 30, dividido por 5 também, mais 10 que multiplica 5 vai dar 50. E tem o 2 aqui na parte de baixo. E o resultado, então, vai ficar como 10x. Nesta parte, a gente vai dividir as frações. 10 dividido por 5 vai dar 2. Então, fica 2x. 30 dividido por 5 vai dar, então, como 6. Mais 50 dividido por 2 vai dar 25. E o resultado continua sendo como 10x. Antes de mais nada, eu gosto de somar primeiro todos os números de um lado que tiver, para depois fazer outra coisa, tá? Então, fica assim, ó, 2x menos 6 somado com 25 vai dar, então, mais 29. E o resultado é 10x. Agora, eu vou passar o 10x para o lado esquerdo e o 29 para o lado direito. 2x menos 10x é igual a menos 29. E 2 menos 10x vai ficar como menos 8x e o resultado é menos 29. A gente vai multiplicar por menos 1. Vai ficar como 8x é igual a 29 e, finalmente, x é igual a 29 dividido por 8 e o resultado acaba aqui. Vejamos agora o item C, só para a gente ver como funciona esse outro tipo. A gente não vai precisar ficar multiplicando pelo MMC de 4 e 6 neste caso. Quando eu tenho fração, mesmo que seja uma soma aqui, fração igual a fração, basta a gente fazer uma coisa muito mais simples. A gente vai fazer a multiplicação cruzada. Esse vezes esse e depois esse vezes esse. Então, o lado que você começa a multiplicar não tem problema, tá? O resultado final vai dar a mesma coisa. Então, eu vou pegar o 6 e vou multiplicar por 2x mais 7. E depois, o resultado, eu vou multiplicar o 4 vezes x menos 3. Passou um pouquinho desse lado aqui, mas a gente vai para o outro lado depois. Agora, esse 6, eu vou multiplicar o 2x, vai ficar então como 12x. Depois, 6 que multiplica 7 vai dar 42. E do outro lado, 4 vezes x vai dar 4x. E depois, 4 que multiplica menos 3 vai dar então como menos 12. Do lado esquerdo fica a parte do x, do lado direito fica a parte dos números. E quem muda de lugar, muda de sinal. Neste caso, 12x, ele está certinho. Ó. Quem está chegando agora é o menos 4x. Esse 42 eu vou colocar do outro lado, mas antes disso já estava o menos 12 e agora fica então como menos 42. 12x menos 4x vai dar 8x.
E agora, menos 12 com menos 42 vai dar menos 54. E agora é só dividir. X então vai ser menos 54 dividido por 8. Alguns vão me perguntar por que eu não multipliquei por menos 1. Lembrando também que eu só multiplico por menos 1 quando o meu lado esquerdo, que é o lado do x, ele for negativo. Neste caso aqui, nós temos que o menos 54 dividido por 8 não vai dar um número inteiro. Então, tem uma forma de melhorar esse número simplificando por 2. E quando a gente simplifica por 2, o resultado final fica como menos 27 dividido por 4 e ela acaba aqui porque não tem como melhorar essa conta. Para não te confundir, eu vou mudar a cor aqui, ó. Eu vou fazer da mesma forma, ó. Eu vou pegar este número e vou multiplicar cruzado. Eu vou pegar aqui o menos 5 e vou multiplicar por 2x, mas tanto faz o lado que você multiplica, tá? E também a ordem dos fatores não altera o produto, que é a propriedade comutativa da multiplicação. Então, ó, fica menos 5 que multiplica o 2x igual, agora o outro lado, o 3 que multiplica x mais 1. E quando a gente multiplica, ó, menos 5 que multiplica 2x vai dar menos 10x. E do outro lado, 3 que multiplica x vai dar 3x. E depois 3 que multiplica 1 vai dar 3. Agora eu vou colocar todos os x do meu lado esquerdo. Agora eu vou colocar todos os x do meu lado esquerdo, sempre invertendo o sinal. Vou colocar mais embaixo, ó. Vai ficar menos 10x. Quem está chegando, menos 3x. E o resultado é 3 positivo. 10 negativo somado com menos 3 negativo, neste caso, vai dar então como menos 13x é igual a 3. Como o lado do x é negativo, a gente vai multiplicar essa conta aqui por menos 1. E quando a gente multiplica, vou colocar o menos 1 aqui só para a gente lembrar, vai ficar então como 13 positivo x igual a 3 negativo. E agora basta a gente dividir por 13. Então vai ficar menos 3 dividido por 13 e o resultado acaba aqui. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido. Se por acaso ficou alguma dúvida, você volta no vídeo, assiste novamente e a gente então se vê na próxima aula.